Brasil, que pauta maravilhosa, né? A Mari arrasou, né? Que coisa boa, né? Você tem uma mentora, uma gestora, alguém que vai te orientar numa nova profissão. Adorei. E agora, é um assunto muito interessante também, gente. Presta atenção, olha só. Dr. Luiz Gabriel Signorelli, otorrinolaringologista, gestor hospitalar. Nós vamos falar exatamente sobre a importância da medicina humanizada no sistema de saúde. Bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado. Que coisa boa, né? A gente perceber que está tendo mudanças agora para ficar uma situação mais humanizada, né? Porque era tão frio, o hospital já dá um medo. Sim. A medicina, a gente olha o médico e fica com medo. E antigamente, né? Vamos falar antigamente, mas no passado, eram tão frios, alguns médicos tão frios, que deixava a gente mais inseguro ainda. E vocês, os novos médicos aí, estão tentando criar como se diz assim, essa coisa mais humanizada, acho que deixa a gente mais confortável, mais seguro. Não sou tão novo assim, obrigado. Não, mas claro, doutor, mas nesse período agora tá todo mundo... Sim, sim. Mas a gente fala de medicina humanizada, é curioso, porque deveria ser praxe, sempre. Não, deveria ser uma rotina, normal, né? O médico tem que ser humanizado, né? Ah, mas não é, doutor, você sabe que não é. Infelizmente a medicina ela tomou um rumo muito estranho e tem a ver muito com o sistema de saúde, foi colocado. Mas eu acredito que agora está vindo uma onda de decisão de mudar isso. E quem mudou essa chave percebe o grande valor que é ter o atendimento humanizado, né? Como que difere, para quem está em casa entender, o que é um tratamento, né, humanizado? As pessoas confundem muito, né? Medicina humanizada com medicina alternativa, o parto humanizado com parto domiciliar. Não, humanizado é você ter um atendimento de qualidade pensando no paciente em primeiro lugar. Então, você pode ter um parto no hospital humanizado, desde que você olhe para o paciente, coloque o paciente em primeiro lugar. Você pode ter um atendimento no consultório humanizado, você pode ter um atendimento domiciliar humanizado. O importante é como você trata esse paciente. É o respeito, é o carinho, né? Exatamente. É a educação. Porque tem muito médico grosso, a gente tem que falar, tem gente que de humano não tem nada. São ríspidos. Infelizmente, tudo começa no começo, assim, que a pessoa decide fazer medicina. O médico, por si só, ele tem que gostar de gente. Quando ele não gosta de gente, ele infelizmente se frustra muito. E ele joga essa frustração no trabalho dele. E, infelizmente, quem está ao trabalho dele é gente. É igual eu escolhi a mesma profissão, gosto de gente, então nós dois estamos no caminho certo. Exatamente. Gostamos de gente, só falamos para pessoas, você cuida, você salva pessoas. Sim, sim. E é tão bom isso, né? Eu estou ficando tão feliz, porque essa semana mesmo a gente fez a pauta do parto humanizado. Então, já vi um médico, nossa, com um conceito, com uma visão. Isso deixa, principalmente o parto, que é um momento tão importante para a mulher, né? Tá tirando aqueles traumas. Exatamente. O parto humanizado, respeitando a vontade da paciente, respeitando os seus medos, respeitando... faz toda a diferença naquele momento, né? Na entrevista passada ela falou de empatia. O médico ele tem que ter, acho que todo mundo, mas o médico ele tem que ter alteridade. O que é alteridade? É quando você não consegue sentir o que a pessoa está sentindo. Então eu, que sou homem, nunca vou sentir o que é ser gestante. Então eu preciso ter, não é empatia, é alteridade com ela. Eu preciso entender, tentar entender o mundo dela e os medos dela. Então nesse momento, eu costumo falar muito isso para o pessoal lá no hospital. Qual hospital? Santa Casa de Itatiba, que eu sou diretor de operações. Eu costumo falar assim, o paciente entrou na sala de cirurgia, evita comentários paralelos, parece uma coisa pequena, mas imagina você na situação de paciente... Doutor, vou te dar um conselho, uma dica também, viu? UTI, quando a pessoa está no coma induzido, evita, conversa com toda a equipe para não falar, porque eu já fiquei em coma induzido e eu já ouvi, a gente está praticamente paralisado tudo ali, mas o cérebro está funcionando. Sem dúvida. E eu escutei coisas. Você sabe que eu faço traqueostomia em paciente que está na UTI. É um dos procedimentos que eu faço bastante. E eu sou professor da residência em Bragança. Quando chega um paciente entubado para fazer traqueostomia, eu sempre falo para os residentes, vamos lá no paciente, no ouvido dele, vamos explicar o que ele está fazendo aqui, né? Porque... Está ouvindo. Exatamente. Eu escutei, sabe o quê? Olha, eu guardo mesmo, viu, gente? Eu vou falar. Eu escutei assim, ai, tadinha, tão bonita, que dó, né? Só um milagre.
Eu escutei isso. Quer dizer, ali eu estava condenada à sentença de morte. Depois eu descobri que eu estava com 87% de óbito, de chance de óbito, né? Que assinaram o documento para mim. Mas assim, tudo bem, 87 para óbito, mas ainda tinha 13 que eu poderia sobreviver. Sem dúvida, e isso faz diferença no tratamento. Quando a gente hoje tem pensado em liberar mais a família para estar junto com o paciente na UTI, essas atitudes que tornam o ambiente humanizado, desde a limpeza até o diretor do hospital. Assim. Uma coisa que me matou, eu fiquei 18 dias, né? Nossa, dá trauma. Essas luzes brancas que tinha antes, lembra? Era 24 Sim. horas aquela luz branca numa UTI. Então, a gente não sabia, a gente perde a noção de dia, noite, né? Essa coisa, o tempo todo a mesma luz, essa luz branca. Quando eu saí do hospital, eu fiquei um pouco de trauma dessa luz branca. E hoje eu sei que as UTIs hoje já estão, eles abaixam um pouco a luz, né? Abaixa a luz, temperatura. Passou a ter a sensação, né? Pelo som, menos tem uma noção, é dia, é noite. Barulho, aquele barulho do monitor, tudo isso é diminuído, todo esse movimento, evita-se dar banho à noite, evita-se medicar demais, né, ficar mexendo demais o paciente. São conceitos que uma instituição tem que tomar para pensando no paciente. Doutor, a gente fica traumatizado. Quem fica muito tempo no hospital sabe o que eu estou falando. Essa coisa de 3 em 3 horas fazer exame de sangue, porque eu tive trombose, né, cerebral, fiz a cirurgia, né? E 2 AVCs. Era de 3 em 3 horas exames de sangue, 3 em 3 horas. Eu chego num ponto que eu olhava assim, quando entrava um enfermeiro assim, eu já estava em pânico. A gente tem que ter um equilíbrio entre o que é um bom tratamento, não deixar de tratar o paciente, mas também existe o super tratamento, pedir muitos exames, fazer muitos exames. Uma tomografia, você tem que deslocar o paciente que está numa situação numa UTI, tem que deslocar até um tomógrafo. Será que é o momento certo? Então também tem todo um contexto que eu costumo dizer, tudo se resume numa frase, o paciente em primeiro lugar. Aquela atitude vai beneficiar o paciente agora? Se você pensar nisso, não tem aonde errar. É o que a gente, né, todo mundo que passou por essa experiência tem uns traumas. Acho que todo mundo é meio traumatizado, quem ficou um pouco de tempo no hospital, criou algum tipo de trauma exatamente pela falta de sensibilidade. Porque tem algumas enfermeiras que são verdadeiros anjos, né? Alguns enfermeiros que são verdadeiros anjos. Tem pessoas que o tom da voz, como conversa, acalma o paciente. Tem gente que parece que está fazendo aquilo ali por obrigação, que só está fazendo por fazer. Não trata o ser humano com carinho, com respeito. Exatamente. Isso é muito triste. Exatamente. Por isso que esse conceito, essa cultura de colocar o paciente em primeiro lugar, ele tem que vir de cima para baixo, ele tem que vir da direção. A direção tem que tratar bem os funcionários tratarem bem os pacientes. Eu acho que, claro, tem pessoas que estão num ambiente de trabalho que são judiadas, assim, passam dificuldade muito grande no trabalho. O trabalho é cansativo. E elas, mesmo assim, colocam esse conceito do paciente em primeiro lugar. É muito bacana quando você é uma pessoa que está lá sofrendo, às vezes o salário está atrasado e ela está atendendo bem. Ela não joga para o paciente. Mas a gente tem que pensar na gestão e começa com a gente. E o médico humanista? O que é um médico humanista? O médico humanista é o médico sensível, mais humano. O médico que olha para o paciente, que conversa com o paciente. Né? É diferente. Isso, e assim, não é só isso, porque também tem alguns profissionais em todas as áreas que têm um relacionamento muito bom com o paciente, mas também não se atualizam. Então você precisa ter um equilíbrio de tudo na vida. Como tudo na vida tem um equilíbrio. Você tem que ter, estudar e estar atualizado é ser humano. Que você vai atuar da maneira mais... e vai dar o melhor para o paciente. Né? Mas também isso não exclui que você seja aquele... Né, a gente viu aquela série House, que ele era um cara super inteligente, mas era uma pessoa que não tinha lida com o paciente. É muito ruim. Para mim não serve. Doutor, me fala um pouquinho também, esse trabalho que vocês fazem, como que você trabalha, como você lida com a equipe? É uma coisa de um trabalho que vocês têm sempre? É uma conversa, o diálogo? Como que a instituição faz esse trabalho? É um trabalho de formiguinha. É educação continuada. O segredo, para mim, acho que o grande problema da medicina no Brasil, do sistema de saúde, tanto do acesso ao sistema de saúde, quanto os pacientes muitas vezes não sabem qual o acesso que ele deve entrar para o sistema de saúde. O sistema é utilizado da maneira errada.
tudo é educação. E dentro de uma instituição, educação continuada. Eu acho que treinamentos, conversas, hoje, videoaulas, falando sobre esse assunto, falando sobre comunicação, falando sobre como lidar com o paciente, como abordar a religiosidade, como dar notícias difíceis. E aí, hein? Esse é um momento muito difícil, né? Muito. Tem pessoas que são mais, assim, preparadas para passar essa notícia? Tem. Tem que ter todo um preparo emocional, né? Como eu trabalhei em UTI por algum tempo, nessa pandemia, então trabalhei bastante, sala de emergência, trabalhei no SAMU, eu lidei muito com notícias difíceis. Então eu acostumei a dar notícias difíceis. Eu consigo dar notícias difíceis de uma maneira que, não que ela fique menos difícil, porque a notícia vai ser difícil. Mas a pessoa pode ter, pelo menos, se sentir um pouco amparada. Exatamente, o que eu costumo dizer. A pessoa ela tem que sofrer, o familiar de uma pessoa que morreu, ela tem que sofrer porque o familiar morreu. Ela não tem que sofrer porque o médico deu uma notícia de uma maneira grossa, dura. Aí é muito injusto. Então, assim, também não temos que transformar a notícia ruim em notícia boa, porque ela nunca vai ser. Uhum. Então, tem toda uma estratégia, conta muita experiência também, para dar notícias difíceis, né? Vai ser difícil, hein? Você chega ali, você pega a pessoa no desespero, né? Porque quem já está ali já está no desespero, né? Cada um reage de uma maneira. É muito, muito individual isso. Eu dei muita notícia difícil, muita. De morte, para a mãe, né? Não é fácil, não é fácil. Realmente... E como que você cuida do seu emocional? Como que é o trabalho para você? Porque a gente vê a sensibilidade no seu olhar. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto muito de pessoa, de falar, de lidar com outras pessoas. Para mim, acaba que sendo natural, assim. Na pandemia eu vi a gente viu muita tristeza. Foi muito triste, foi muito triste. A gente vai levando, não tem muito... E hoje, qual que é a realidade hoje? Amenizou muito? Bastante. A gente passou por um momento muito difícil, né? De falta de insumo. Então foi muito triste. E agora com essa terceira onda, que fala terceira onda, a pessoa está com a terceira dose, novo vírus, as pessoas, nós estamos ainda inseguros. Todo mundo, né? Porque foi um período muito difícil. Eu não posso te dizer, né? Acho que ninguém pode dizer, a gente mais torce do que tenta adivinhar, né? Esperamos que não tenha. Eu tenho uma sensação pessoal que tudo vai ficar tranquilo daqui para frente. Sensação com esperança. Esperança, né? Esperança com sensação, porque já estamos na terceira dose, eu acho para mim que vai ficar igual a gripe, todo ano tem que tomar vacina. Não, isso sim, isso com certeza. Porque onde entra também, assim, não sendo fria, mas sendo prática, onde entra muito dinheiro, infelizmente, movimenta a ganância dos homens. Então, se é uma coisa que fez milhões e bilhões e bilhões e bilhões, muita gente enriqueceu, né, nessa situação no mundo, né, desde que aconteceu, infelizmente, mas assim, graças a Deus que a medicina está aí, a gente vê o que a vacina, as pessoas estão se vacinando, eu acredito na medicina, eu acredito que a gente tem que acreditar, tem que ser vacinado e continuar com os cuidados, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Os cuidados são cuidados de higiene pessoal, né? Virou, assim, quem não tinha o costume, tem que se tornar costume agora, né? Máscara, álcool em gel, lavar as mãos. Eu acho que tem situações que é justo continuar, né? Você vai num restaurante e vai pegar comida naquele balcão de self-service, eu acho justo continuar usando máscara, né? E a luva. Né? Não tem nada de errado com isso para sempre, né? Achei muito melhor. Agora, na rua, nos ambientes fechados mais para frente, acho que talvez... o que estão agora trabalhando. Que vai ter um momento para isso, né? Eu não posso te dizer qual que é esse momento. Mas eu acho que algumas coisas é questão de higiene, né? Eu acho também, eu gostei muito. Convida, você tem alguma rede social? Você posta coisas lá? Tenho Instagram, @LGSignorelli, com 2 L's, né? Eu posto lá algumas coisas, eu tenho um site também, que é cirurgia crânio-facial, que eu sou cirurgião crânio-maxilofacial. Nossa Senhora. Mas assim, no Instagram eu posto mais o meu dia a dia,
eu não posto tanto, porque às vezes o trabalho é tão pesado que não dá tempo Não dá de para postar. postar, né? O dia tá difícil, né, É a hora que eu doutor? falo assim, pô, isso aqui é legal, dá para postar, mas aí passou o dia, já foi, já chegou outro problema, já veio outra coisa. E a Santa Casa, onde fica? Em Itatiba, Santa Casa de Itatiba. Uma cidade a 80 quilômetros daqui, de São Paulo. É uma Santa Casa muito bem estruturada, muito bem organizada. Estamos fazendo um trabalho lá, assim, de educação continuada para justamente botar o paciente em primeiro lugar. Esse é o mantra. Obrigada, doutor. Obrigado por ter Obrigado vindo você, aqui, viu? Nani. Volta Obrigado. mais vezes, tá? E À parabéns, disposição. viu? Parabéns por toda Obrigado. essa sensibilidade de levar a medicina com amor antes do Sim. dinheiro, que as sem pessoas dúvida. levam muito, né? Sem dúvida. Obrigada e parabéns, tá? Obrigado a você. Tô indo, Brasil. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração, ó. 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz, muita luz pra todo mundo. Um final de semana maravilhoso. Se beber, não dirija. Cuidado, viu, gente? Até segunda. Tchau, boa noite.